Capítulo 8. O Mestre das Poções. Desde o momento em que Harry pisou fora do dormitório, um burburinho o seguiu, tecendo a trama de seu novo dia em Hogwarts. Curiosos e ansiosos, os alunos se esticavam e circulavam com o desejo de vislumbrar não apenas o garoto, mas o herói de cabelos negros marcado por uma cicatriz singular. Essa atenção indesejada pesava sobre Harry, que lutava para manter o foco em meio à busca pelos corredores da escola, um labirinto em constante mutação. Hogwarts era um castelo de mistérios arquitetônicos, onde 142 escadas se entrelaçavam em um complexo de caminhos imprevisíveis. Algumas escadas mudavam de destino, outras ocultavam degraus traiçoeiros, enquanto portas exigiam gentilezas ou cócegas para revelar seus segredos. O castelo vivo parecia brincar com a memória e a percepção dos alunos, desafiando-os a decifrar seu coração pulsante de pedra. Entre os habitantes espectrais do castelo, os fantasmas oscilavam entre ser guias e obstáculos. Nick, quase sem cabeça, oferecia sua ajuda desmembrada, enquanto Pirraça, um poltergeist travesso, transformava corredores em labirintos de travessuras. Suas pegadinhas iam desde banhos inesperados de papel até armadilhas invisíveis que capturavam os incautos pelo nariz. No entanto, mais temido que os espectros brincalhões era Argo Filch, o zelador de olhar penetrante, e sua fiel companheira, Madame Noir, uma gata de olhar tão aguçado quanto o de seu dono. Eles eram os guardiões das regras, sempre à espreita para capturar os desavisados. Filch, com seu conhecimento íntimo dos segredos do castelo, e Madame Noir, com sua vigilância implacável, eram um lembrete constante do limite tênue entre a ordem e o caos em Hogwarts. Harry mergulhou na complexidade da magia, uma jornada que se estendia muito além do simples aceno de varinhas e encantamentos. No coração da noite, sob o manto estrelado, ele e seus colegas buscavam compreender os movimentos celestes, uma prática que os ligava diretamente ao infinito cosmos. Em contraste, a luz do dia os encontrava entre as verdes estufas de Hogwarts, sob a orientação da professora Sprout. Ali, em meio a uma miríade de plantas exóticas, eles descobriam os segredos da herbologia, aprendendo a cuidar e a compreender o propósito de cada ser vegetal. Porém, nem todas as aulas eram recebidas com igual entusiasmo. A história da magia ministrada pelo monótono professor Binns arrastava-se em um marasmo de datas e eventos, confundindo mais do que esclarecendo. Em contraste vibrante estava a aula de feitiços, onde o diminuto professor Flitwick, com seu entusiasmo contagiante, quase se perdia entre seus próprios métodos de ensino. A severa professora Minerva apresentava a transfiguração como uma arte repleta de perigos e maravilhas, exigindo respeito e dedicação. A transformação de um objeto tão simples quanto um fósforo em agulha tornava-se um desafio colossal, com Hermione destacando-se como a única capaz de um feito tão delicado, ganhando um sorriso raro e precioso da professora. A tão aguardada defesa contra as artes das trevas, porém, desdobrou-se em uma série de desapontamentos sob a tutela de Quirrell. Seu medo, disfarçado por histórias de aventuras duvidosas e um persistente cheiro de alho, transformava as aulas em sessões de ceticismo e especulação. Quirrell, com seu turbante recheado de histórias e talvez de alho, tornava-se mais um mistério para os alunos do que um mentor. Harry encontrava consolo na descoberta de que não estava sozinho em sua inexperiência. Muitos, como ele, provinham de famílias não mágicas e enfrentavam a magia como um novo mundo a ser descoberto. Mesmo entre os que nasceram em lares bruxos como Rony, havia um terreno comum de aprendizado e descoberta. Naquela sexta-feira, marcada por um feito notável, Harry e Rony conseguiram pela primeira vez traçar sua rota até o salão principal sem desvios ou contratempos. O café da manhã,
Uma refeição comum transformada em vitória foi temperada com a antecipação de desafios que ainda estavam por vir. Entre colheradas de mingau adoçado, a conversa girava em torno do que o dia reservava. Uma aula dupla de poções com os alunos da Sonserina, sob a tutela de Snape, uma figura cuja lealdade à sua casa gerava temores e especulações. A menção de Minerva, a diretora da Grifinória, evocava uma mistura de respeito e desejo por proteção, apesar da rigorosa montanha de tarefas que ela havia imposto no dia anterior. O ritual matinal foi então interrompido pela chegada do correio, um espetáculo que Harry já começava a aceitar como parte da rotina de Hogwarts, mas que inicialmente o havia surpreendido. Edwiges, sua fiel coruja, que até aquele momento havia se limitado a gestos de carinho, escolheu aquele dia para entregar um bilhete, um convite para um encontro que prometia ser um oásis de calmaria em meio ao turbilhão de novidades. O remetente não era outro senão Hagrid, o guardião das chaves e terrenos de Hogwarts, cuja caligrafia irregular revelava um convite sincero para compartilhar uma xícara de chá e relatos da primeira semana de Harry na escola. A resposta foi prontamente escrita no verso do bilhete, selando o compromisso com uma simplicidade que refletia a gratidão e o carinho de Harry pelo gigante gentil. Naquela sexta-feira, a esperança de um convite amigável de Hagrid era o único farol de luz para Harry em meio à tempestade que se revelou ser a aula de poções. O receio inicial de Harry em relação ao professor Snape transformou-se em uma certeza sombria. Não se tratava de mera antipatia, mas de um desdém profundo. A masmorra fria, com seus frascos de criaturas conservadas, servia de cenário para essa revelação, tornando a atmosfera ainda mais gélida com a presença de Snape. O professor iniciou a aula destacando Harry, não com uma saudação, mas com um sinal claro de hostilidade velada, proclamando-o uma celebridade com um tom carregado de desprezo. Os olhos negros de Snape, diferentemente dos calorosos olhos de Hagrid, eram como túneis sem luz, prometendo um caminho árduo para Harry sob sua tutela. As palavras de Snape sobre a arte da poção fluíam com uma paixão que contrastava com seu tom geral de frieza, delineando a complexidade e a beleza desse campo da magia. Contudo, essa introdução era apenas o prelúdio de um desafio direcionado a Harry, um teste de conhecimento que ele, inevitavelmente, não estava preparado para enfrentar. As perguntas de Snape, carregadas de sarcasmo, não encontravam respostas no confuso Harry, enquanto Hermione, ansiosa por demonstrar seu conhecimento, era sistematicamente ignorada pelo professor. A troca entre Harry e Snape, pontuada por risadas maldosas dos companheiros de Sonserina e pela tentativa frustrada de Hermione de contribuir, culminou em uma demonstração de poder por parte de Snape. Ao revelar as respostas, não apenas despejava conhecimento, mas também estabelecia sua autoridade, desdenhando da tentativa de Harry de desviar a atenção para Hermione. A aula terminava com a penalização de Harry, uma injustiça que sublinhava a adversidade que ele enfrentaria na sua educação em Hogwarts. A jornada dos alunos da Grifinória pela arte das poções só se tornou mais árdua à medida que a aula prosseguia. Sob o comando de Snape, foram formados pares para o desafio de conjurar uma poção curativa, uma tarefa que deveria ser simples, mas se revelou um campo minado de tensão e crítica. A presença imponente de Snape, com sua capa negra esvoaçante, servia mais para intimidar do que para instruir, à medida que ele percorria as fileiras de alunos, distribuindo reprimendas severas a todos, exceto a Draco Malfoy, seu evidente favorito. O clímax do desastre veio com Neville Longbottom, cuja tentativa desastrosa de seguir a receita resultou na destruição de seu caldeirão e na liberação de uma nuvem de fumaça venenosa.
A poção, agora livre, corroía o chão de pedra enquanto Neville, vítima de seu próprio erro, era coberto por dolorosos furúnculos. O tratamento de Snape para com o infeliz garoto, misturando escárnio com um mínimo esforço para remediar a situação, apenas agravava a atmosfera de medo e ressentimento. Foi neste cenário caótico que Snape encontrou mais uma razão para criticar Harry, acusando-o de uma malícia que ele não possuía, ao sugerir que Harry poderia ter impedido o acidente de Neville para se destacar. A acusação, desprovida de qualquer justiça, deixou Harry indignado, pronto para se defender, mas foi silenciado pela cautela de Rony, que com uma mistura de pragmatismo e medo, lembrou-o das consequências de desafiar Snape. Após uma aula de poções desastrosa, Harry se viu mergulhado em reflexões e incertezas. A antipatia de Snape parecia pessoal e injustificada, fazendo com que cada passo para fora da masmorra parecesse pesado, carregado de dúvidas e de um sentimento de injustiça. A solidariedade de Rony, no entanto, oferecia um consolo, um lembrete de que a adversidade era parte do cotidiano em Hogwarts, especialmente sob o olhar severo de Snape. O convite de Hagrid para um chá era um alívio bem-vindo, uma chance de escapar, ainda que por um momento, das pressões e dos olhares penetrantes do castelo. A casa de Hagrid, uma singela morada à beira da Floresta Proibida, era um refúgio de simplicidade e calor humano, contrastando com a grandiosidade intimidadora de Hogwarts. Canino, com sua fachada ameaçadora que escondia um coração gentil, era um reflexo de seu dono, Hagrid, cuja aparência rústica mascarava uma bondade inabalável. O chá transcorreu entre relatos das primeiras aventuras e desventuras dos garotos, com Hagrid oferecendo uma perspectiva diferente sobre a vida no castelo, uma visão desprovida de magias e encantamentos, mas repleta de sinceridade e simplicidade. A conversa, no entanto, tomou um rumo inesperado com a descoberta de Harry sobre o arrombamento em Gringotts. A coincidência das datas, o roubo no mesmo dia de sua visita ao banco com Hagrid, lançou uma sombra de mistério e especulação sobre o encontro. A reação evasiva de Hagrid ao ser confrontado com a notícia apenas aprofundava o mistério, sugerindo segredos não revelados e talvez até perigosos. Harry, com sua mente sempre questionadora, não pôde evitar conectar os pontos entre o comportamento de Snape, a visita a Gringotts e o enigmático pacote retirado pelo Guardião das Chaves e terrenos de Hogwarts. O retorno ao castelo, apesar de fisicamente leve, foi marcado por uma carga de pensamentos e teorias. Os bolsos cheios de biscoitos, gentis lembranças de um momento de acolhimento e amizade, não eram suficientes para distrair Harry das questões que agora o ocupavam. A busca por respostas, a curiosidade sobre os movimentos secretos dentro e fora de Hogwarts e a suspeita de que grandes eventos estavam se desenrolando nas sombras, tudo isso deixava Harry com uma sensação de que sua jornada em Hogwarts estava apenas começando a revelar suas verdadeiras e complexas camadas. Você ouviu mais um episódio do Bardo Preguiçoso. Se você curtiu, clica no gostei e nos ajude a divulgar para mais pessoas. Para não perder nenhum episódio, clica no sininho. Muito obrigado e até a próxima história.